Ok, estamos começando para valer o Boa Noite Rio Branco de hoje, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Não esqueça, daqui a pouquinho na Praça é Nossa, você vai ver, você tem um encontro, né, com Carlos Alberto de Nóbrega e toda a turma da Praça é Nossa. Vamos curtir um trechinho do que vai rolar hoje. Eu tava daquelas calcinhas de rendinha que fica cavadinha ali no penhasco, não tem ali? Desde quando tu tá usando calcinha? Falei, desde que a nega Juju achou uma no banco de trás do meu carro. Como medida de retaliação à França, irei proibir a venda de pão francês nas nossas padarias. Moça! Pão francês é o produto mais consumido, né, da França, que na verdade é feito aqui. Praça Nossa, não esqueça, começa daqui a pouco, logo após o Boa Noite Rio Branco, aqui no canal 8 SBT, a sua TV Rio Branco, ok? TV Rio Branco, canal 8.1. Tenho um prazer em conversar agora com o doutor Lúcio Brasil. Nós não vamos falar em política hoje, nem Fundacre. Nós vamos falar de outras coisas também não menos importantes. Né? Vamos falar sobre DTM. Você já ouviu falar? Não é TPM não, é DTM. Isso mesmo. Distúrbio temporomandibular. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Muniz. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Sempre uma alegria estar no seu programa. Vamos falar hoje sobre um assunto, como você falou, nada de política. Agora, antes disso, doutor, vamos abrir um parêntese, até porque eu senti antes, durante e depois da entrevista, que o senhor tem um potencial que eu até então não conhecia. Você tem muitos amigos, hein? Porque é normal quando você ocupa um cargo, você é nomeado, aparecer os amigos, né? Ô, doutor Lúcio, lembra de mim e tal? Agora, depois de demitido, os amigos aparecerem, é difícil. Foi o que aconteceu, hein? Vamos ver só esse pequeno adendo para falar sobre isso. Eu fiquei muito feliz dos amigos, os verdadeiros amigos, Muniz, eles não te abandonam nunca. Né? Mesmo quando você está ou você não está na gestão. Então, graças a Deus, nesses 30 anos de Acre, eu fiz muitos amigos. E são amigos verdadeiros que gostam de mim, não pelo meu jeito, mas pelo que eu represento, pelo que eu sou, entendeu? Então, eu fico muito feliz. O Acre, eu sempre falo que o Acre é uma terra muito abençoada. Ela sempre me recebeu de braços abertos e eu sou muito grato, entendeu? Então, amigos são coisas raras, mas eu tenho amigos que dá mais de 10 dedos aqui na mão. Então, eu fico muito feliz. Tá? E o mais importante de tudo isso é que houve manifestação ali de pessoas que o senhor não teve o prazer ainda, o privilégio de conhecer. Verdade. De apertar a mão, Verdade. de dar um abraço. Foram muitos. Então, isso acho que é o mais importante ainda. Né? Vou levar para a minha vida. Vou levar para a minha vida para sempre. Legal. Muniz, como você falou a palavra DTM. A DTM é um distúrbio temporomandibular. Essa DTM nada mais é do que uma articulação que fica ao lado do ouvido. Eu vou até mostrar aqui, fica exatamente aqui, tá? Muito pequena, muito semelhante à do joelho, com todas as anatomias do joelho, só que em tamanhos menores, mas com cápsula articular, com disco articular, que realmente, quando está alterado, ela provoca muita dor no paciente. Provoca cefaleia, provoca dor na região occipital, que é aqui atrás do pescoço, na região cervical, e muita dor quando abre a boca. Por quê? Porque dentro da articulação, Muniz, tem várias estruturas. E tem algumas pessoas que deslocam aqui. Um dos sintomas que o paciente tem que prestar atenção é quando ele abre a boca e estala, faz um estalo. Tem alguma coisa... Ali já é o primeiro sintoma que a sua articulação não está normal. E o segundo fator importante é a dor. Em relação à luxação, é um dos fatores que levam às alterações da articulação temporomandibular. Por quê? Tem alguns pacientes que têm a luxação espontânea. Ele abre a boca e a mandíbula cai. Ela sai da cavidade glenoide, que é uma cavidade que a cabeça da mandíbula tem mais ou menos esse formato, ela fica aqui dentro. Encaixado. Então, encaixadinho. Ele abre, faz esse movimento de abrir e fechar.
E tem paciente, principalmente paciente edêntulo, que não tem dente, e até mesmo paciente que tem dente, ele tem, às vezes, o achatamento da cabeça da mandíbula por alguns fatores, vários fatores, e quando ele abre, essa mandíbula passa pela eminência do temporal, que é uma eminência, é um degrauzinho que tem dentro da articulação, e ela luxa. Isso, quando acontece, tem tratamento, e quando você não resolve com tratamento clínico, é cirúrgico. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre as estruturas dentro da articulação, que é o disco articular, tá? O líquido sinovial, entendeu? E as estruturas que acompanham dentro da articulação. É muito normal os pacientes que têm esse problema, Muniz, de relatar muita dor. Dor na abertura de boca, ele abre a boca, sente muita dor. Não E ele pensa que o problema é na boca. pensa que é E na na boca. verdade já é uma consequência. E muitas vezes também ele sente dor dentro do conduto auditivo. E muitas vezes esse paciente procura um otorrino. Não é o problema. E muitas vezes ele tem muita cefaleia e procura um neurologista. E não é problema neurológico, não é problema otorrino do ouvido, mas é um problema da TM. Graças a Deus, os colegas que me indicam os pacientes para mim na minha clínica, eles já sabem indicar o problema, entendeu? Tá? Então, você pode ter, assim, Muniz, vários fatores que levam a DTM. Mas, na maioria dos casos, precisa de cirurgia ou apenas uma terapia? Muniz, a articulação ela pode provocar conduta cirúrgica e clínica. Você pode ter derrame, sangramento dentro da cápsula, que você tem que fazer uma ortocentese, que é a lavagem da cavidade da TM, para poder tirar esse sangramento que está dentro da cápsula, dentro da articulação, provocado muitas vezes, Muniz, vários pacientes têm problema de apertamento, de ficar apertando à noite os dentes, chama-se apertamento. Nós temos dois músculos. Popularmente o pessoal conhece como de dente trincando os dentes. Isso, trincando os dentes. Nós temos dois músculos, um do lado do outro, chama-se o músculo masseter, que é o maior músculo da face. Esse músculo fica localizado aqui. Ele tem uma força no homem de 140 quilos. Por isso que você vê muitas vezes as pessoas amarrar uma corda na boca e conseguem puxar um carro. Pela força que esse músculo tem de 140 quilos no homem e de 120 quilos na mulher, aproximadamente. Você imagina uma pessoa dormindo 8 horas, 6 horas com seu sono e apertando esse músculo 6 horas. Então, o paciente, quando acorda, ele não consegue nem abrir a boca. Tá? Isso está relacionado a quê? Ao estresse. Tá? O estresse é um dos fatores que levam o paciente a ter o apertamento. A questão tem algumas pessoas que roncam. Tem alguma coisa a ver com isso também? Não, o ronco já é outro problema. Muitas vezes o ronco está associado à obesidade, tá? Apertamento da distância transversal do arco. O paciente tem a boca muito pequenininha, tá? Tem dificuldade. O paciente que é retrognata, que é o paciente que tem a mandíbula muito lá para trás. Mas o ronco se dá muitas vezes também pelo estresse. O estresse é uma doença, Muniz, que acarreta vários fatores no ser humano. Porque o ser humano não foi preparado para viver estressado. Inclusive, pode causar problema nos dentes também? Isso, Aí você tem um problema também do bruxismo. Que os pacientes ficam rangindo os dentes. Isso. E com isso, desgasta os dentes todinho, de cima e de baixo. E altera e compromete a articulação temporomandibular. Porque a articulação temporomandibular tem uma estrutura anatômica chamada cápsula articular, que quando você abre a boca, essa cápsula ela vem para frente. Ela serve de amortecedor da articulação. E muitas vezes, por vários fatores, por artrite, artrose, bruxismo, apertamento, você faz com que você provoque uma alteração de trauma dentro dessa articulação e esse disco não mais acompanha a abertura da boca. Não fica nivelado. Ele é assim, ele vem, quando você abre a boca, ele vem para cima. Quando você fecha a boca, ele vem para trás. E muitas vezes, por problema traumático, você provoca uma fibrose em volta da cápsula e essa cápsula não consegue vir para frente. Ela se permanece lá para trás e quando o paciente abre a boca, ele sente dor enorme. Eu operei semana retrasada uma jovem de 23 anos
que ela tinha há 3 anos uma dor insuportável, que ela não conseguia conviver, entendeu? Ela tinha dificuldade até de falar, quando foi porque o exame para você ver alguma alteração dentro da cavidade da TM chama-se ressonância magnética. E na ressonância deu o descolamento do disco anteriorizado. O disco estava lá atrás e não acompanhava Quando há o movimento. descolamento, aí só cirurgia. Aí você tem que fazer a cirurgia para poder reposicionar esse disco e suturar com a ajuda de uma âncora, entendeu? Que você vai lá, sutura, aí também o problema termina. Tá? E isso provoca também um desnivelamento da arcada dentária, então? O paciente, às vezes, você tem o deslocamento lateral da mandíbula, provocado também pela alteração dentro da cavidade glenoide. Porque a mandíbula, como o nosso corpo humano, ele sempre procura se ajeitar para não emitir dor. Então, às vezes, o paciente se sente melhor ficar com a mandíbula um pouquinho mais torta, entendeu? É mais cômodo do que ficar normalmente na posição normal e ficando sentindo muita dor na TM. Então, nesse caso, doutor, não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde mesmo. Muniz, a DTM ela é um problema que acomete o mundo todo. O índice de pacientes com problema de DTM, ela chega a uns 20% mundial. E principalmente... E quais são os fatores? Artrite, artrose, como eu te falei, bruxismo, o apertamento... Questões hereditárias não entram? Não entra. Não, nada a ver, não. Não, nada a ver. Mal, Falta de dente. Os países do terceiro mundo, como o nosso país, infelizmente, terceiro mundo, nós temos muitos pacientes sem dente, com perda de dente. Ou parcialmente sem dente. Ou parcialmente sem dente. E nossa boca foi feita para acompanhar os 32 dentes. Então, quando você perde os dentes, eles vão modificando a oclusão. Então, você começa a ter problema de contato prematuro de dente. Isso tudo, Muniz, leva ao trauma da ATM. É a mesma coisa, jogador de futebol, você vê, operou o joelho. Por quê? É muita pancada, muito esforço no joelho. E tem alterações e tem problema. Sim. E a ATM é a mesma coisa. Quando o paciente tem problema dentário, tem problema de artrose, de artrite, leva o paciente a ter essas alterações. Então, tem que ficar muito claro, Muniz, que existe 2 tipos de tratamento. O tratamento clínico, que você resolve, às vezes, o apertamento e o bruxismo com as placas miorrelaxantes, para você desprogramar toda a musculatura da TM, entendeu? E o tratamento cirúrgico e também quando você tem o problema do derrame, do sangramento dentro da cápsula, que você tem que fazer a lavagem da articulação, tá? E com isso, você consegue resolver. A cirurgia, Muniz, é a última etapa. Quando não tem jeito, quando você realmente tem o deslocamento do disco, você só corrige a ATM cirurgicamente. Através de exames, você sabe o que deve ou não ser feito. O exame é a ressonância magnética. É o único exame... Ponto de partida. É o único exame. O exame clínico, que é importante, a sua anamnese, e para fechar o diagnóstico, o exame de imagem, que é a ressonância magnética. Então, é possível, então, um implante feito de forma preventiva corrigir, então, isso? Isso, você vê. Muitos pacientes na clínica melhoraram só de colocar dente. Só de colocar dente. Naturalmente. Como eu te falei, o nosso corpo e nossa boca, ela foi feita para ter dente. Tá? Então, o dente foi feito para quê? Para mastigar, o bolo alimentar, o canino para cortar carne, entendeu? Então, quando o paciente perde os dentes, Muniz, ele altera toda a sua função mastigatória. E, então, com isso acarreta alterações dentro da cavidade glenoide, dentro da TM. Isso sem prejudicar, então, sem falar no que prejudica também a questão da alimentação. O paciente fica limitado. Mastigar? Não, o paciente fica limitado. Você imagina, Muniz, um paciente que usa prótese total. Tem a perda da dimensão vertical, que é a distância da ponta do nariz até o queixo. Que usa uma prótese que fica sambando na boca. Principalmente a inferior. Você perde todo o osso alveolar e a prótese não consegue ser fixada. O paciente não consegue ter qualidade de vida, ele não consegue comer, não consegue ter uma qualidade de vida porque ele sente dor articular. E você só corrige, nesses casos, uma prótese sob implante. Mas uma
Intermediário, isso aí usa-se também a prótese fixa. Elas resolvem o problema? Resolve quando você tem dente para fixar a fixa, né? Porque o nome já diz fixa, né? Tem alguma coisa que tem que fixar. Você tem que ter um pilar de um lado e do outro. Senão não resolve. Senão você não consegue fixar essa ponte fixa. Por isso dá ponte fixa. Ela é presa de um lado e do outro lado do dente, entendeu? Só que, Muniz, hoje, se você for colocar na ponta do lápis... Não compensa mais fazer isso? Não, hoje... Compensava há 10, 15 anos quando isso. o implante era... Era muito caro. Hoje o tratamento de implante, ele veio... barateou muito o custo, até porque as fábricas já têm no Brasil. A que se deve tudo isso, além da fabricação nacional? Porque hoje você tem muito profissionais na praça, no Brasil, no mundo, né? Chamada lei da procura e da oferta. Procura e da oferta. É claro que é muito importante que o paciente... Mas a matéria-prima também ficou mais acessível aos profissionais, né? O titânio, porque o implante ele é feito de titânio puro, entendeu? Porque o titânio é o único material, Muniz, biocompatível com o ser humano, que você coloca dentro do osso e o organismo provoca osteoblastos, que são células ósseas, que une esse implante, entendeu? Então, você consegue, hoje, barateou muito, hoje o implante ficou acessível para a população. O doutor tem compromisso agora, mas ele vai ficar com a gente mais 12 minutinhos, para a gente fazer mais um bloco, e aí depois a gente encerra essa participação dele aqui. Em 2 minutos, a gente volta para continuar a conversa com o doutor Lúcio Brasil. Até já.